Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao quarto e último episódio da temporada sobre descanso e silêncio, com a pessoa querida aqui, nossa amiga Erika Nakano, psicóloga, doutora em psicologia. E nós queremos, né, Clairton, nesse episódio, continuar falando sobre silêncio, mas como é que a gente exercita o silêncio, Erika? É possível exercitar o silêncio numa sociedade tão barulhenta como a sociedade brasileira, latino-americana? É um tempo tão ruidoso, né? Um tempo cheio de ruídos tanto sonoros quanto de imagens. Como é que a gente exercita? Como é que a gente faz silêncio? Ô, Júlio, tu já começou o episódio assim, largando na mão da convidada, tá vendo? Esse jeito ela não vai voltar mais aí, ó. O Júlio tá dando, só larga as perguntas e... Quebrando meu silêncio já. Tocando isso aí. É que eu obriguei o Clairton a ficar em silêncio, tá, isso vendo? Pra ele é terrível. Eu já tava aqui, como assim, Júlio? Não vai passar bola, eu quero falar. Tá vendo? Vocês fazem silêncio? É interessante a pergunta, vocês fazem silêncio. É muito interessante quando... Fala do que, Clairton, tu queria falar, agora pega a pergunta pra ti. tu vai ver só. Olha só, agora que eu perdi, agora, voltei. Vocês fazem silêncio, né? Geralmente, quando eu tô em silêncio, ou quando eu me calo, geralmente é uma emoção que eu não quero dar para outra pessoa. Geralmente é uma emoção negativa, ruim, que eu não quero entregar para aquela pessoa, eu fico em silêncio. Entendi agora eu entendi. Fica a dica pro Júlio aí, ó. Júlio, tu entendeu, Júlio? Quando eu tô em silêncio, eu não venho, porque eu não vou largar. O Júlio entendeu e eu entendi por que vocês me chamaram aqui para falar de silêncio. É quase uma mediadora aqui, já tá vendo? Eu acho muito, assim... Ai, gente, esse é um tema que eu conversaria, assim, por muito tempo. Estou aqui com o chimarrão do meu lado, sinceramente falando. Eu sou uma paulistana, mas que morei no Sul 6 anos, tomo, mas já peço perdão, porque eu só tomo erva catarinense. Talvez eu não conheça uma erva do Rio Grande do Sul tão boa quanto a que eu tomo, e não vou falar para não ser publi, mas eu gosto muito desse tema. Eu gosto de praticar o silêncio, eu gosto de falar sobre o silêncio. Eu sou uma daquelas pessoas que estou muito feliz de ver esse tema, como ele tem crescido, né? E sabe, meninos, semana passada a minha mãe estava aqui. Minha mãe tem 70, não mora aqui na minha cidade, tem 75 anos. Espero que ela não esteja nos ouvindo. Ela não é uma pessoa nadica de nada silenciosa. Nadica de nada. A minha mãe não é uma pessoa... Ana, né, como você contou. E eu levei ela para visitar umas pessoas que me viram bem pequenininha. E uma pessoa que agora está me acompanhando, assim, nas redes, assim, Érica, me fala um negócio, você foi sempre uma criança tão barulhenta, por que você está agora metida nesse tema do silêncio? Eu falei, justamente por conta disso. Justamente por ter sido uma pessoa muito barulhenta e de uma família muito feliz. E aqui eu acho que é bom a gente também dizer que o silêncio não é sinônimo de tristeza, de depressão, de coisa real, de lugar fúnebre. Não é esse silêncio que a gente está dizendo, né? O silêncio aqui, como Anselm Green, vou tentar falar, ele traz como uma presença e não uma ausência. A gente já falou sobre isso, né? E ele traz o silêncio como um lugar de encontro. Eu acho isso tão poético, tão lindo. O silêncio como um lugar de encontro. Então, é muito comum nas pessoas que às vezes vêm participar de um retiro de silêncio, elas levarem um choque, assim, mas como é que eu vou ficar em silêncio? Eu não consigo... Eu escuto muito isso. Vocês escutam? Eu não consigo ficar em silêncio. As pessoas a maioria diz isso, né? É raro você encontrar uma pessoa que diz eu curto o silêncio, eu fico em silêncio. Isso é muito raro.
Posso falar, Júlio? Claro. A gente teve um retiro. Aí ele querido. Sim. Posso falar, Júlio? Eu vou ficar em silêncio agora. Fica em silêncio aí, Júlio, que eu vou falar um pouquinho. Mas é interessante, a gente fez um retiro de silêncio e alguns não vieram pro retiro porque pensaram que ia ser só todo mundo quieto. Isso, e já diziam que não conseguiriam, né? Que não conseguiriam, né? E, inclusive, algumas pessoas que estavam lá também já chegaram falando que só ficariam se tivesse silêncio. Né? Porque tem uma visão muito rígida e inflexível sobre essa questão do silêncio, né? E não tem problema, eles podem ser feitos dessa forma. Mas o interessante é como fazer isso de uma forma construtiva. Porque o silêncio, ele deveria vir para a gente se conectar com a gente mesmo, com as coisas que de dentro, né? As coisas de dentro da gente. Mas aí, para te fazer essa conexão, tem que estar em silêncio, mas tu tem que estar de bem com isso. Tu tem que estar de bem com as coisas que tu vai encontrar no silêncio ali. Porque senão é sempre fuga, esquiva. Uma imposição, né? Alguém te obriga a ficar em silêncio. Porque daí ninguém vai te falar nada como tu é, o que tu sente, o que tu tá pensando. É tu com tudo isso sozinhas ali, em silêncio. Porque tu não vai ficar falando tudo que pensa ou tudo que sente naquele momento. E aí a ideia é, ok, vou ficar em silêncio e vou fazer o quê? Ué, vai lidar com essas questões que tu tá sendo ativadas no momento em que tu tá contigo mesmo. E aí que eu acho que surge ali um pouco de medo, sei lá, alguma outra emoção, ansiedade, né? Eu tenho que ligar uma TV dentro de casa para ter barulho. Eu tenho que fazer não sei o quê, né? Porque essas ferramentas, de repente, que deveriam ser usadas de forma funcional, muitas vezes, por causa sei lá, das imagens lá que é punitiva, de ficar quieto, ficar em silêncio, né? Só dar uma castrada ali na pessoa, né? Que nem eu fiz agora com o Júlio, né? Sim, ele mandou ficar quieto. Então, é interessante o quanto a gente vê que as pessoas têm medo do silêncio. Sabe que para as pessoas que chegam para mim e falam assim, eu não consigo ficar em silêncio, uma primeira, assim, ideia, uma primeira prática que eu proponho é assim, você não precisa focar no silêncio. Foca na escuta. Boa dica, hein? Repete. Você não precisa necessariamente focalizar que você tem que fazer silêncio, né? Mas você coloca o teu foco de atenção agora em ouvir, não em silenciar. Porque se a gente está dizendo que esse silêncio que a gente propõe, ele possibilita a escuta, ele possibilita essa presença, então procura escutar. Sem se você se atentar a nada. Isso tem uma intersecção muito grande com mindfulness, né? Exato. Tanto trabalham, tanto divulgam, que é a raiz aí de vocês. Tem muito. Aliás, descanso, silêncio, mindfulness, natureza, essas coisas todas, a gente disseca para falar, a gente divide essas coisas só por uma questão didática, porque está tudo muito interligado. Muito interligado, exatamente. E é muito interessante o que a Érica traz agora, que ela fala sobre essa questão do... o silêncio não faz parte de mim, eu não sei fazer o silêncio, eu não pratico. O silêncio é uma habilidade que a gente tem que ir construindo, né? Num tempo tão barulhento, tanto sonoro quanto visual, quanto o barulho de muitos barulhos, enfim, informações e desinformações e tudo mais, né? Quando a gente chega nesse momento de dizer eu não sei fazer silêncio, opa, peraí, tu já tentou? Claro, eu vou pegar o retiro de silêncio que a gente fez ali, a minha sogra, excelentíssima sogra, ela estava no retiro de silêncio, né? Não fala mal, que eu acho que ela vai ouvir o podcast. Eu acho que ela escuta, né? Tu não tem churrasco no final de semana. Oi, dona Lúcia, tudo bom? A piscina é lá também, tem que cuidar. A piscina fica na casa dela. Enfim, e aí acho que foi a primeira vez que ela me viu, uma das primeiras vezes que ela me viu enquanto profissional, enquanto psicólogo, coordenando uma oficina. Ela me estranhou muito, porque o silêncio lá na casa dela, eu não pratico. Então vocês imaginam que eu não pratico o silêncio lá, e aí ela só me vê fazendo o auê. Barulho, confusão, e mexe com um, e mexe com outro, e mexe com os cachorros, enfim, um monte de gente, um monte de coisa. E ela disse, nossa, esse aqui eu não conhecia. Acho que ela falou pra ti, né, Júlia? Que em casa eu não sou assim, ela diz. E é muito interessante, porque eu sou uma pessoa muito agitada mesmo. Ser que eu não consiga fazer ter essas outras habilidades. A questão é aonde e quando e fazer de forma consciente.
Porque se eu pegar o silêncio como um castigo, eu não vou querer nunca fazer. Uhum. Se eu pegar o silêncio, o calar, como uma punição, eu não vou querer fazer. Né? Mas no momento em que eu pego, como a Erika falou ali, não precisa pegar o silêncio gigante da tua vida, o maior silêncio do mundo e botar nas tuas costas. Pega um silênciozinho pequeno, em um curto tempo, dá uma espiada nele. A gente está muito em sintonia, né, Clairton e Júlio, porque essa seria uma segunda dica que eu daria. Ótimo. A primeira não focaliza no silêncio, focaliza no que você vai escutar. O Anselmo Grün, nisso aí, ele diz assim, se você quiser começar a praticar o silêncio, comece... Ele tem um livro muito bacana, vocês conhecem? O Poder do Silêncio. Isso, exatamente, esse aí que a gente... Se você tiver que começar, começa pela natureza. E pela natureza que está à sua disposição. Gente, eu gosto muito dessa parte, porque eu moro aqui num 14º andar. A natureza que está à minha disposição é muito pouca. Então, isso assim, me diz assim, opa, eu não preciso me deslocar, né? A segunda coisa que eu diria como ideia é aproveitar os pequenos silêncios. Isso é muito convidativo para nós nesse livro, O Silêncio Vale Ouro. Ele cita um consultor acústico que diz uma frase assim, é muito bacana a frase, fala assim, que som é quando você corta a tua grama. Som é quando você corta a tua grama. Barulho é quando o vizinho está cortando a grama dele. Ótimo. E música é quando o vizinho corta a tua grama. Ótimo. Aí eu lembrei dessa frase. E hoje de manhã, enquanto eu estava assim, me preparando um pouco para esse nosso bate-papo, eu moro no 14º andar e o prédio ao lado estavam cortando grama. E sabe aquela pausa que dá aquele barulho aquele cortador de grama, aquela pausa? Eu falei, é isso. É aproveitar os pequenos silêncios que vêm, os pequenos presentes de silêncio que vem. Uma mãe, talvez tenha uma mãe com um recém-nascido que nos ouviu agora, que está nos ouvindo agora. Uma criança que chora muito e que silencia no momento que ela está, por exemplo, no peito. Aproveita esses pequenos presentes de silêncio, né? Mas é consciente, né, Erika? Eu acho bem legal isso. Você falou num outro episódio eu não me lembro exatamente, intencional, acho que é. Uhum. Porque, obviamente que a gente tem silêncio o tempo todo também. Inclusive a nossa fala, a gente só consegue entender porque entre cada letra e cada palavra tem um pequeno silêncio. Então a vida é cheia de silêncios, mas a gente não se permite, não presta atenção nesses silêncios, né? Então nem nos pequenos, nem nos grandes, a gente não valoriza o silêncio, né? Que tá presente, né? Então, e isso eu acho que nessa parte que eu acho que é muito legal, né? A gente pensar em prestar atenção realmente, intencionalmente observar o silêncio, né? Você falou, né? Parece que a gente está tanto em sintonia, né? Nós nem conversamos, né? Nem conversamos. Muito, muito, muito legal isso daí, mas eu falei primeiro da gente focar no que a gente escuta, não no silêncio, falei agora da gente aproveitar os pequenos silêncios. Uma outra ideia que eu traria para nós, prática, da gente fazer aquilo que a gente normalmente faz com aprofundamento, com uma intencionalidade. Sim. Eu utilizar o tempo que eu estou lavando a louça, por exemplo, tá, tudo bem. Talvez quem está nos ouvindo agora está lavando louça, está dirigindo, não tem problema, não tem isso. Mas você fazer aquilo com mais profundidade, com intencionalidade, né? E também uma outra ideia engatilhando nisso, que eu tenho procurado para mim, falado para as pessoas, é assim, valorizar espaços vazios. Gente, por que a gente quer preencher tudo o tempo inteiro? Sim. É muito interessante, e quando o Júlio coloca essa questão aí do silêncio entre as palavras, né?
eu não sei se foi no outro episódio, ou não foi nesse, foi com outro convidado, ou a gente estava tomando um café e trocando uma ideia, não me lembro. Enfim, mas a galera tá acelerando, agora tem, né, acelerando a voz no aplicativo, né, para ouvir mais rápido, sei lá para quê. Até os podcasts estão com acelerador, não, né? Tá, Se tiver alguém nos ouvindo, não coloca no rápido, não. Isso. Ouça com calma. Mas às vezes tem pessoas que eu boto numa velocidade ali e fica num ritmo normal. A pessoa fala muito lenta mesmo, né? Então não tem problema. Já tá ali gravadinho ali, já aquela pessoa nível 2 é uma fala normal, assim, tranquila. Né? Mas tem gente que fala muito devagar. Às vezes, quando a gente começou, eu olhava pro Júlio falando, a gente começou a fazer videozinhos e tal, e até algumas palestras, né? Eu olhava pro Júlio, ô Júlio, por que você tá falando igual um pastor? Aí, isso é igual pastor, é devagar, viu? É devagar. É devagar, calmo, fazia os movimentos e eu falei... Eu acho que pastor luterano, né? Eu acho, Tá eu não sei vendo, porquê, eu também tô achando, Não. Erika. Eu também tô achando. E ele falava uma fala calma, né? Uma fala mansa, assim. Eu falei, Júlio, parece que você tá num culto. O que tu tá fazendo? Né? E é muito interessante, porque às vezes a gente não se dá conta que o padrão que a gente tem, a gente usa para tudo que é lugar. Né? E a gente deveria se adaptar. E o Júlio vem fazendo isso muito bem, pessoal. Vocês não têm ideia. Eu já vou contar as histórias do Clair. É muito interessante. Aguardem. O Júlio vai fazendo isso de uma forma mais espontânea. O que ele está fazendo, o ritmo, o silêncio, o tempo de silêncio dele, que com certeza é bem maior que o meu tempo de silêncio, né? Então, o tempo de silêncio dele é muito maior que o meu, né? Mas ele faz isso, só que ele vai de uma forma espontânea, se adaptando à nova pegada, vamos dizer assim. Porque, e eu também, eu já estou um pouco, acho que não, né? Bastante mais lento, assim, nessa Graças questão. A Deus. Né? É que eu era um trator, atravessando, conversando e tudo mais. Mas é interessante o quanto a gente pode também modificar a quantidade, esse nível, essa intensidade, profundidade do silêncio, né? Não é só porque eu nasci desse jeito ou peguei esse padrão para mim que eu devo ser sempre dessa maneira, dessa forma. A gente consegue fazer essa adaptação se for de forma, como a Erika falou, intencional. É uma habilidade, né, Clair, que você falou, é algo que a gente exercita, a gente aprende, né? A gente não é algo que tá dado, assim, necessariamente. Mas eu descobri agora que o Clair ouve as minhas mensagens no modo acelerado, viu? Então... é uma das pessoas. Para minha vingança, agora todas as mensagens que eu mandar, eu vou falar extremamente rápido para ele ter que ouvir. Se ele acelerar, ele vai ter que Ele não vai conseguir, vai ter que ouvir de novo, vai perder tempo. Mas contando uma história do Clairton, é a primeira vez que ele foi fazer mindfulness, e um exercício de mindfulness, e eu fechei os olhos, porque eu queria justamente aproveitar o momento, né? É que o Júlio nunca tinha me visto. Isso, eu só ouvi o Clairton falando sobre mind do jeito que ele fala, né? Extremamente rápido, hein? E aí, quando ele começou a fazer mind, o exercício, eu fechei os olhos e de repente eu abri os olhos e sei, trocou de pessoa. Não é o Clairton, não pode ser. É uma gravação, Júlio. É uma gravação, porque essa pessoa falando nessa velocidade eu nunca tinha imaginado. Mas nós estamos indo para o final aqui, né, Clairton? De novo. Então, Erika, você provavelmente vai ter que vir quando... Eu diria, Erika, uma fala final, talvez, aí sua, sobre como fazer o silêncio, e aí nós encerramos aqui esse episódio. Né? Acho que as pessoas pensam muito num grande silêncio, né? Eu acho que existe uma maneira muito mais simples da gente inserir isso assim. Aí eu vejo um ponto de intersecção nos episódios anteriores do descanso. Uhum. Pequenos descansos, pequenos silêncios, acho que é algo que nos convida muito mais para a gente incorporar, no sentido assim, trazer, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Não é algo que está nos chamando para um deslocamento, para um lugar A, B, C, D, E. Acho que é algo que a gente... Ótimo. Um convite para isso, para trazer para a nossa vida e para a nossa prática diária. Isso, onde a gente está, né? Onde a gente está. Isso, muito legal. Perfeito.
eu queria agradecer aí a presença do meu colega Júlio, que veio de longe, né? Mas agradecer, claro, aí a Erika, fantástico, a gente já tinha se encontrado ali no simpósio, né? Trocando uma ideia, acho que foi uma coisa assim, entre o aeroporto e o local ali em Porto Alegre, né? O Hospital Moinhos, né? Eu acho até que vocês quiseram gravar esses episódios, porque o nosso encontro pessoal foi sem descanso e sem silêncio. Mas foi profundo, Eu achei fantástico ali, acho que essa parceria segue aí e bora lá. Isso, Erika, muitíssimo obrigado, agradeço também a parceria do amigo Clairto aí, do colega. É a primeira vez que ele está agradecendo. E que ele não vem de longe, né, ele vem de perto. Isso, se eu não agradecer ele, depois ele vai ficar em silêncio. Ficar em silêncio, justamente para... Mas muito obrigado aí, Erika, obrigado, Clairto. E encerramos assim a nossa temporada, a quarta temporada do nosso podcast Vitamina B. E continuem aí nos ouvindo. Um adendo, nós vamos deixar as redes sociais e contato da Erika, né, para quem quiser. E, Erika, pode falar, Erika, que daí o pessoal tá ouvindo e depois a gente bota no visual ali. Tá bom. Eu acho que é mais fácil é o Instagram, @Erika com K, F de faca, M de Maria Nakano, com K, Erika, FM Nakano. E quem quiser escrever, indicação de livros e trocas. Para palestras, congressos. E os retiros. Né? E a Erika sempre faz excelentes indicações de livros. E sim. Muito legal. Vocês também, eu aprendo com vocês também. Então tá. Certo. Era isso então, pessoal. Finalizamos aí mais essa temporada e bora para a próxima aí. Até mais. Abraço.